Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. A de hoje é de número 260 e se chama Muito Além dos Pensamentos. E ela inicia com uma pergunta: e se estivermos treinando nossa mente para adoecer? Talvez essa seja uma das perguntas mais desconfortáveis que possamos fazer. Vivemos em uma sociedade que aprendeu a tratar sintomas com enorme eficiência. Mas será que estamos aprendendo com a mesma intensidade a compreender as causas? Dentro da minha perspectiva, talvez o corpo seja muito mais inteligente do que imaginamos. Ele registra, ele adapta, ele responde. Cada hábito repetido, cada emoção alimentada, cada pensamento cultivado. Tudo parece deixar marcas. Treinamos nossos músculos, treinamos nossa profissão, treinamos nossa inteligência. Mas quem está treinando a nossa consciência? Será que percebemos quanto tempo passamos alimentando o medo? Medo da doença, medo do futuro, medo de perder, medo de envelhecer, medo de viver. Talvez o maior condicionamento da humanidade não seja físico, seja realmente mental. Porque aquilo que repetimos todos os dias deixa de ser apenas pensamento, transforma-se em identidade. Vivemos cercados por mensagens que nos lembram constantemente do que pode dar errado. Consumimos ansiedade, compartilhamos medo, respiramos urgência. E pouco a pouco vamos aceitando esse estado como se fosse normal, natural. Mas será que é? O corpo é biológico, mas também responde continuamente aos estímulos que recebe. Nossos hábitos moldam nosso organismo, nosso descanso influencia nossa energia, nossos relacionamentos impactam nossas emoções. Nossa forma de interpretar a realidade interfere diretamente na maneira como atravessamos a vida. Dentro dessa perspectiva, estamos expostos diariamente a inúmeros estímulos que influenciam quem somos. Somos envenenados pelo ar que respiramos, os alimentos que consumimos, a água que bebemos, os medicamentos, quando necessários, as relações familiares, as amizades, a mídia, o ambiente de trabalho, a cultura e as ideias que absorvemos. Tudo isso participa de alguma forma da construção da nossa percepção da realidade. Entende o veneno? Talvez a maior pergunta não seja apenas o que entra no nosso corpo, mas também o que permitimos entrar na nossa consciência. O verdadeiro equilíbrio não está em procurar uma solução mágica, está em compreender que transformação é treinamento. Não existe mudança permanente sem repetição, sem reprogramação. Não existe fortalecimento sem estímulos. Não existe desenvolvimento sem adaptação. E a pergunta mais importante talvez não seja como está o meu corpo, mas sim como eu converso comigo mesmo quando ninguém está por perto. Porque ninguém convive mais com você do que você mesmo. E nesse silêncio que hábitos são fortalecidos. É nesse silêncio que crenças são alimentadas. É nesse silêncio que aprendemos a amar ou a rejeitar quem somos. Talvez seja aí que comece a verdadeira saúde. Não apenas na ausência de doença, mas na presença de consciência. Curar é muito mais do que tratar. Curar é reaprender. Reaprender a pensar, reaprender a sentir, reaprender a viver. E o autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa dessa jornada. Não porque nos torne imunes ao sofrimento, mas porque nos permite reconhecer aquilo que nos fortalece e aquilo que nos enfraquece. No fim, somente o autoconhecimento é capaz de nos salvar de nós mesmos. E está aí uma das maiores charadas da existência. Aquilo que você alimenta silenciosamente dentro de você, mais cedo ou mais tarde, começa a se manifestar na forma como você vive. Palavras doces não confortam, abalos despertam. Durante muito tempo acreditamos que compreender seria suficiente. Não é. Compreender não muda ninguém. Treinar muda. Não é a teoria que transforma, é a repetição, é a disciplina, é a coragem de enfrentar a si mesmo todos os dias. Passamos anos procurando respostas fora, quando a pergunta está dentro, do lado de dentro, a nossa essência. Quem você está treinando para ser? Há pessoas que passam décadas falando sobre as próprias dores, revivendo-as, né?
Mas quantas passam décadas treinando a própria consciência? Uma nova consciência. Talvez esteja aí uma das maiores invenções da humanidade. Queremos resultados sem treinamento. Queremos equilíbrio sem disciplina. Queremos paz sem enfrentar o próprio caos. Não existe evolução sem desconforto. Não existe fortalecimento sem resistência. Não existe consciência sem confronto. A cura não vem pelos acontecimentos. A cura é um treinamento físico, mental e espiritual, diário, silencioso, ininterrupto. Um treinamento consciente, consistente, contínuo. Vida, morte e vida. Porque ninguém muda apenas por saber. Existem pessoas extremamente inteligentes, com vários diplomas, capazes de explicar, ensinar e argumentar sobre quase tudo. E ainda assim, vivem aprisionadas em padrões que adoecem o corpo, a mente e as próprias relações. Ninguém muda apenas pelo que sabe. Muda por aquilo que escolhe repetir. E é exatamente aí que o livre-arbítrio revela a sua maior força. A pergunta que eu deixo é a seguinte: você está treinando a consciência que deseja desenvolver? Ou apenas está repetindo a consciência que sempre teve? Muito além dos pensamentos está a sua versão do futuro. Invista nela hoje, treine por ela hoje e mude a sua realidade. Mais uma perspectiva sensacional. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Seu coração, se o seu coração for forte, a sua alma sempre renascerá. Deus é inteligência, use a sua conexão com sabedoria. Vida, morte e vida, um treinamento, bora. Um grande beijo no coração, fica com Deus, bebe bastante água, pratique atividades físicas. E bora. Muito além dos pensamentos.